Olá, meus alunos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso bom e velho estudo do direito administrativo. Bem, gente, agora vamos dar início, portanto, vamos dar continuidade, em verdade, à nossa quinta aula do direito administrativo. Eu estou aqui com a capa do nosso curso preparatório, tá? Para lembrar as senhoras e os senhores, tá? Aqui o nosso concurso, o nosso curso, na verdade, tem previsão aqui no edital número 20 do CTSP, edital número 6, aditamento número 6 do edital 20 e o aditamento 01 do edital 4 do CBA de 2018, tá? E aí, a gente já estudou aqui no direito administrativo, então, vamos ver aqui o que a gente já passou. Tá? Então, a gente já passou por essa partezinha inicial, dos conceitos básicos, tá? Do direito administrativo. Tá? Isso aqui a gente já passou por essa fasezinha aqui, certo? Tá? E aí agora, pessoal, a gente terminou também a questão dos princípios, tá? Estudamos ali a parte dos princípios e agora a gente dá início então a essa partezinha aqui dos poderes administrativos, ok? Tá? Então vamos direto ao assunto aqui, tá? Então deixa eu pegar a nossa disciplina, dia 5, então, como vocês podem visualizar aí, tá? Já estudaram o direito constitucional com o Tenente Rogério, ou ainda vamos estudar, né? E aí a gente vai chegar depois aqui adiante, então, ao direito administrativo, tá? Então, deixa eu alargar a tela, tá? Botar a tela cheia para a gente conversar aqui. Eu acredito que fica uma boa visualização para vocês. Tá? Acho que assim dá para enxergar, né, pessoal? Tá? Deixa eu conferir aqui. Tá, a princípio dá para enxergar. Vou aumentar um pouco mais aqui para ficar legal. Bem, gente, olha só. Direito administrativo, então, poderes administrativos, tá? Eu, mais uma vez, então vou voltar a frisar. Fez a revisão, fez a micro-revisão, estudou já princípios, já estudou a parte de conceitos, tá na massa, tá? Já fez essa micro-revisão aí, fez a micro-revisão, vamos dar sequência, tá? Se não fez ainda, pessoal, volto a informá-los e informá-las, tá? Que façam a micro-revisão, tá? 20 minutos, 15 minutos está ótimo, tá? 15 minutinhos de leitura dinâmica aí, só passando os olhos nas anotações que vocês fizeram nas aulas anteriores, tá? Perfeito, tá? E aí, se não conseguir revisar tudo, os conceitos, as fontes e os princípios, marca onde parou, tá? Hoje, marca onde parou. E aí, quando a gente for estudar direito administrativo, na nossa aula 7, provavelmente vai ser direito administrativo na aula 7, vocês continuam a micro-revisão da onde parar, tá? Então, sem muita enrolação, vamos tocar a ficha aqui, tá? Poderes administrativos. Aqui, algumas breves introduções sobre o assunto, pessoal? Porque quando a gente estudou ali a parte dos princípios, vocês hão de recordar que eu falei para vocês que dentro do direito administrativo existem dois princípios que são as pedras de toque do direito administrativo, que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Tá? Então, pessoal, esses dois princípios eles regulam a atividade administrativa e não por si só eles regulam também os poderes administrativos. Não só os poderes, mas como os deveres. Tá? Quando a gente fala em poder, pessoal, a gente percebe que tem essa percepção de autoridade. Tá? Então, por isso que quando a gente trata de poder administrativo, a gente está falando um poder oriundo do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Tá? E quando a gente fala em dever administrativo, a gente fala na questão da indisponibilidade do interesse público. Porque, conforme eu já falei na aula anterior, o interesse público não é nosso, não é pessoal do agente, mas sim da administração, do Estado como um todo. Apenas um parênteses aqui, pessoal, que quero falar para vocês aqui rapidinho, tá? Olha só, deixa eu voltar aqui na nossa capa aqui. Acho que eu tirei ela aqui. Só um pouquinho, tá? Deixa eu trazer a capa aqui. Percebam aqui, gente, que olha só, a parte do direito administrativo, tá? A gente estuda aqui os poderes, certo? A gente estuda os poderes. Só que a nossa disciplina ainda traz aqui, aí embaixo, os poderes e deveres do administrador público, aqui, tá? E trata ainda sobre o abuso de poder, tá? Então, aqui, esses tópicos aqui, a orientação que eu falo para vocês, a gente vai estudar tudo aqui, ó, em poderes administrativos, tá? Em poderes administrativos. E só um segundinho, deixa eu silenciar meu celular aqui para não fazer barulho para a galera que está
ouvindo no fone de ouvido aí, tá? Beleza, silenciado, tá? Então, poderes administrativos, a gente estuda tudo junto aqui, os poderes, os deveres, aqui na verdade poderes e deveres, né, do administrador público, né, os poderes do administrador público nada mais é do que os poderes administrativos, tá? E aí os deveres a gente vai ver no final da aula, e aí também a gente vai ver a questão do uso e do abuso de poder, tá? A gente vê tudo isso hoje, tá? A gente já mata, e aí vão ficar com os atos, contratos, licitações, responsabilidade civil e controle da administração, correto? Voltamos aqui, poderes administrativos, tá? Então, vamos tocar a ficha aqui, tá? Poderes da administração, pessoal, tá? Então, ou poderes do administrador público, né? Então, o que eles são, né? Tem o conceito aqui do Carvalho Filho, tá? Que são nada mais, nada menos que um conjunto de prerrogativas. Lembrem, quando a gente estudou ali o Estatuto da Brigada Militar, eu falei para vocês não confundir a diferença de direito para prerrogativa, tá? Direito é aquilo que era inerente ao servidor ali, que ele fazia jus conforme o cargo que ele estava ocupando ali, né? Por exemplo, direito a férias, né? Um direito concedido ao servidor. Mas a prerrogativa é um pouco além do direito, ela vai a mais, como é que eu posso dizer para vocês? É uma vantagem que ele tem em razão do cargo. Tá? Então, por exemplo, uma prerrogativa que a gente viu lá no nosso estatuto, né, é do militar não ficar em confinamento quanto às punições disciplinares, às punições administrativas. Isso é uma prerrogativa. E aqui no direito administrativo, a gente vê que os poderes também são prerrogativas. São prerrogativas que a administração tem de poder usar contra o particular na sua atividade administrativa. Óbvio, né? Sempre essa prerrogativa da administração tem que atender isso aqui, ó. Tem que a finalidade de atender o interesse público, ou seja, os fins do Estado, ok? Tá? Ressaltando, pessoal, quando a gente fala em atender o interesse público, lembre que a gente viu na aula anterior, interesse público primário e interesse público secundário, tá? Então, quem ainda não pegou esse detalhezinho aí, peço para dar uma revisada, tá? Se fez a micro-revisão que eu falei, com certeza já deve ter passado os olhos aqui antes de iniciar a aula sobre essa diferenciação, tá? Características, então, dos poderes administrativos. Elas são bem lógicas, né, pessoal? Porque como a gente é uma prerrogativa da administração e com base no princípio da supremacia do interesse público, é lógico que essas características, esses poderes, eles não podem ser renunciados. Tá? Pensem só vocês se nós, policiais militares, renunciássemos ao poder de polícia. Não podemos renunciar, ele é inerente à nossa profissão. Tá? Então, eles são irrenunciáveis justamente por causa disso aqui, porque o interesse público ele é indisponível. Nós, particulares, como pessoas físicas que somos, não podemos dispor do interesse da administração, ou seja, do interesse público, ok? Tá? E eles são condicionados, né, pessoal, justamente pelo fato porque eles não são ilimitados, eles não são aplicados de forma indistinta, sem observância das normas legais, tá? E ainda quando a gente estudou os princípios, eu falei para vocês, o princípio da legalidade. Lembrando, pessoal, o princípio da legalidade para a administração pública é aquele critério de subordinação à lei. Ou seja, a administração pública somente pode fazer aquilo que está previsto no texto legal. Ao contrário do particular, que é o critério de não contradição à lei, pode fazer tudo que a lei não proíbe, tá? Tudo que a lei não determina. Então, por isso que esses poderes administrativos, eles são condicionados, porque eles devem ser observados com base no princípio da legalidade, mas no viés da administração pública, ou seja, critério de subordinação à lei. Então, ele é condicionado ao que a lei está determinando, ao que a lei escreveu, correto? Tá? Bem tranquilo, né? Então, depois, pessoal, espécies de poderes, tá? A doutrina, ela vem se desbruçando muito a respeito dos poderes administrativos e eles tratam de forma bem abrangente, né? Mas o que vale para a nossa prova e os principais poderes administrativos que vocês vão ver depois, quando realizarem as questões, inclusive eu já adianto que eu coloquei umas questões aí no material de PDF que eu tenho, tá? São questões um pouco mais antigas, mas aqui no direito administrativo a gente não tem muita mudança, né? Que nem a gente tem no direito penal, no direito processual penal, na legislação extravagante, né? O direito administrativo ele é mais firme nesse sentido em relação às alterações. Tá? O que tem às vezes é mudanças de posições, de entendimentos, tá? Mas vocês conseguem resolver as questões bem numa boa, tá? E aí lembrando, né? Fica
a minha orientação também para vocês fazerem questões. Essa parte aqui dos poderes administrativos provavelmente é uma questão de prova, tá? Então, eu oriento as senhoras e senhores a fazerem muita questão nesse tópico, tá? Eu só oriento parar de fazer questão, tá? Quando vocês atingirem um limite assim de cerca de 90% de acerto nas questões de provas aí, né, em questões de concurso, tá? Então, se tá com dificuldade, o camarada ali fez 20 questões, errou 15 questões, tá? Então tá muito mal, tá? Tudo bem, pessoal, tudo bem, a gente tem tempo para estudar, tá? Mas se tá mal, estuda a matéria de novo, assiste a videoaula, né? Vocês têm essa prerrogativa, né? De poder assistir a aula mais de uma vez, tá? De voltar atrás, de parar, dar pause, né? Então, de acelerar o vídeo. Tem todas essas oportunidades que vocês têm aí na plataforma. Então, se errou a questão, pessoal, é simples. Assiste a aula de novo. Tá? Assistiu, depois vai lá e faz questão de novo. Se ainda assim não for suficiente, o que eu acredito que não vai ocorrer no caso, tá? Pega um material específico, sei lá, assiste uma videoaula no YouTube, tá? Mas não quero, né? Porque eu quero que vocês assistam a minha aula e entendam o que eu estou passando para vocês, tá? Que é como eu estudei para concurso, tá? E para mim foi muito produtivo, né? O pessoal sabe aí, quem me conhece sabe das conquistas que eu tive aí, tá, pessoal? Então, poder regulamentar ou normativo, poder hierárquico, disciplinar, de polícia, vinculado e discricionário, tá? Então, esses são os poderes administrativos. A gente dá início aqui, então, ao poder regulamentar ou poder normativo. Pessoal, olha só, a única observação aqui, tá? O poder regulamentar ou normativo para provas de ensino médio, né, que é o nosso caso, ele não vai conversar muito sobre essa discussão na doutrina aqui, ó, tá? Por quê? Porque a doutrina faz a diferença entre poder normativo e poder regulamentar, dizendo que o poder normativo é o gênero, é a espécie mais abrangente, né? E aí tem a lei, né, que é estudada lá no direito constitucional com o presidente Rogério, e o próprio poder regulamentar aqui na disciplina de direito administrativo, tá? Mas em resumo, pessoal, se vocês forem resolver as questões de prova, elas vão tratar os dois como sinônimos, tá? Mas o que a gente precisa saber é isso aqui, ó. O que é o poder normativo, ou o que é o poder regulamentar, qual que é o conceito, tá? E o conceito está aqui, pessoal. É isso aqui, ó. Nada mais é do que uma prerrogativa que a administração tem, tá? Para editar atos gerais, abstratos e impessoais para fiel execução da lei, tá? Então a gente tem uma lei que regulamenta um determinado assunto, tá? Uma lei tratando uma matéria específica, como por exemplo aqui, ó, esse regulamento que fala sobre o sistema de políticas públicas sobre drogas, tá? Então a gente tem a legislação tratando sobre esse assunto, que é a Lei 11.343 de drogas, tá? Então as políticas públicas sobre drogas, desculpa pessoal, as políticas públicas sobre drogas, elas vão ser regulamentadas, inclusive tem aquela portaria lá do Anvisa que diz o que é droga, tá? Então elas vão ser regulamentadas através de uma portaria, de um decreto, normalmente de um decreto, né? Um decreto que vai tratar mais específico sobre a matéria. Então, no caso, aqui, esse decreto que fala sobre o CISNAD, por exemplo, ele tem esse objetivo, né, de tratar sobre normas gerais e abstratas para a fiel execução da lei. Qual lei? A Lei 11.343, que trata sobre as drogas, tá? Então, esse é o conceito que vocês precisam saber do poder regulamentar, tá? E o detalhe, pessoal, a administração tem essa prerrogativa por meio de quem? Do chefe do executivo, ou seja, executivo federal, estadual ou municipal, tá? Então, cuidado em relação a isso, porque o próprio artigo 84 da Constituição Federal fala que compete privativamente ao presidente da República, tá? Chefe do Executivo Federal, tá? E por questões do princípio da simetria, a gente aplica, então, para os estados e para os municípios, tá? Então, tá aqui o conceito, ó, expedir decretos e regulamentos para fiel execução da lei. Essa é a função administrativa do poder normativo, ok? Tá? Aí já falei esse exemplo aqui, a gente já viu, tá? Aqui também eu falei, pessoal, que são privativas do chefe do executivo, tá? E óbvio, né, indelegável em princípio, tá? A Constituição prevê que, em hipóteses excepcionais, o chefe do executivo poderá delegar esse poder, tá? Esse poder regulamentar, tá? E as hipóteses estão aqui previstas, eu trouxe para vocês no parágrafo único, tá? As hipóteses do inciso 6, do inciso 12
e do inciso 25, primeira parte ali do artigo 84, que inclusive eu coloquei aqui embaixo, tá? Dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, órgãos públicos quando vagos, tá? Circulem quando vagos aí, que é as pegadinhas de concurso são muito comuns nesse inciso aqui, nessa linha B aqui, que fala que o presidente da República pode delegar atribuições mediante decreto para extinguir cargos públicos, tá? E aí, ponto. Assim traz a questão, mas está errado, tá? Porque é extinguir cargos públicos quando vagos. Tem que ter essa necessidade aí de ser vago o cargo a ser extinto, tá? Considere indulto e comutar penas e depois aqui prover, tá, pessoal? Só prover, porque é a primeira parte aqui do 25, ó. Primeira parte, tá? Então é só prover os cargos públicos federais na forma da lei. Então a regra é que esse poder ele não possa ser delegável e a exceção fica a cargo aqui do parágrafo único, tá? E é claro a quem ministro de Estado, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União. Somente a essas três figurinhas aí, tá? Mas depois, com certeza, vocês vão estudar, talvez, isso com mais detalhe lá com o Tenente Rogério. Pessoal, aqui também uma curiosidade em relação ao poder normativo e regulamentar, tá? Que as questões de prova às vezes vêm perguntando, né, se esse poder ele pode inovar no mundo jurídico, se ele pode criar uma situação que não esteja prevista na lei. Tá? A regra é que não, né, pessoal? E aí a exceção fica limitada a esse inciso 6 ali que eu mostrei para vocês ali, ó. Então, ó, compete privativamente ao presidente da República, tá? Artigo 84, dispor mediante decreto, tá? Antes era lei, tá? Então atualmente pode ser por meio de decreto regulamentar, tá? A organização e funcionamento da administração federal e a extinção ou função de cargos públicos quando vago. Tá? Então, nessa circunstância, pessoal, são as únicas circunstâncias em que o chefe do executivo pode dispor, não por meio de lei, mas por meio de um decreto inovando no mundo jurídico, tá? Então, regulamentando uma coisa que a lei não regulamentou, ok? Tá? Então, tomem nota nessa observação aí e quando vocês forem realizar as questões, que eu tenho certeza que vão fazer, vocês vão verificar questões pedindo sobre essa questão aqui do poder regulamentar, poder ou não inovar no mundo jurídico. Depois aqui, pessoal, tá? Poder hierárquico, tá? O hierárquico também aqui, importante para a prova, né? Na verdade, os poderes são todos, né? Todos são importantes. Mas o hierárquico, o que vai dizer, pessoal? É bem tranquilo para a gente, porque a gente vai lembrar sempre da hierarquia, né? E disciplina, né? Aqui, hierarquia e fala e subordinação, né? Óbvio, pessoal, o que a gente precisa saber aqui alguns pontos, tá? Que o poder hierárquico, ele ocorre dentro da mesma entidade, dentro do mesmo órgão. Tá? Não existe poder hierárquico, por exemplo, entre a República Federativa do Brasil, né, a União, no caso, e o INSS lá, que é uma entidade da administração pública indireta. Por quê? Porque são entes distintos, não estão no mesmo patamar. Tá? Mas, por sua vez, um exemplo aqui, coloquei para vocês aqui, ó, dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul, a gente tem a Secretaria da Segurança Pública, tá? Que é um ente que pertence ao governo estadual. Tá? E a Secretaria da Segurança Pública, ela exerce esse poder hierárquico mediante as polícias militares, tá? Então entra a Brigada Militar no nosso caso, ou mesmo a Polícia Civil, tá? Então por quê? São subordinadas, então, à Secretaria da Segurança Pública, que por sua vez é subordinada ao governo federal. Então nessa hipótese existe hierarquia e existe subordinação, tá? Então lembre-se aí, pessoal, sempre dentro do mesmo órgão, ok? Tá? Então olha só, o poder hierárquico aqui, ele é interno, tá? E não se aplica a particulares, justamente por essa previsão que eu falei para vocês. Ó, não existe hierarquia entre a administração direta, né? Leia-se União, Estado, DF e municípios, e as entidades da administração pública indireta. Quais são elas? Fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e autarquias, né? Tem até um mnemônico para memorizar, pessoal, a famosa FASE, né? FASE, fundação, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública, tá? Atualmente a doutrina ainda coloca, a legislação já coloca as associações públicas, tá? Então seria o mnemônico em colocar um A mais aí no mnemônico. Então a fase, incluindo antes das fundações públicas as associações públicas por uma previsão lá do Código Civil, tá? Mas isso aqui, essa parte de administração pública, se vocês forem ver no edital, não se encontra, tá? Então depois aqui, pessoal, essa questão aqui também é importante quando a gente fala de poder hierárquico, essa diferenciação entre delegação
e avocação de poder. Tá? A lei do processo administrativo, que é essa lei 9784, ela traz esses dois institutos. O que a gente precisa para a prova? Saber identificar quando que é a delegação, quando que é a avocação. Tá? Não tem muito mistério, né, pessoal? A ideia aqui que a gente tem que ter em mente que tanto a delegação como a avocação são distribuições de competências temporárias, tá? Elas poderão ser de formas permanentes, porque aí o cara tá entregando o cargo dele para outra pessoa, né? Então elas sempre são em caráter temporário, tá? E aí a delegação tem esse movimento centrífugo, que na verdade ela sai de fora para dentro, né? Então sai da autoridade superior, que é entregue ou à autoridade inferior ou à autoridade vertical, que está no mesmo patamar. Tá? E a gente tem aqui, ó, beneficia agentes subordinados, né, ou não, tá? Então, vertical ou horizontal à autoridade delegante. Então, eu posso delegar uma atribuição da competência para um colega meu, do mesmo cargo, por exemplo, né, que está na mesma hierarquia do que a minha, ou alguém que tem uma hierarquia inferior à minha, por exemplo. Tá? Então, essa delegação tem esse critério aqui, que as questões de prova gostam de perguntar. A avocação, por sua vez, pessoal, lógico que tem esse caráter centrípeta, ou seja, ela sai do interior para o exterior. Então ela se alarga. E lógico, né, que ela só vai se dar de forma vertical, né? Ou seja, ela vai sair do eixo para o topo. Tá? Então essa é a diferença aí em relação à delegação e à avocação de competência. Tá? Então aqui na avocação eu não posso ter ela de forma horizontal. Observação importante, tá? Isso aqui também as questões de prova gostam de trazer isso, que quando a gente atua por delegação, tá? Então eu recebi a delegação para praticar um determinado ato, tá? E a responsabilização por esse ato que foi praticado não vai ser da autoridade que concedeu a delegação, mas vai ser sim do agente que está agindo em delegação, ou seja, que recebeu a delegação para tanto, tá? Então tá aqui a lei 9784 falando justamente isso, tá, pessoal? Um detalhe que daqui a pouco vocês podem estar se perguntando, tá, mas espera aí, professor, a lei 9784 não tá no nosso edital, não tá na disciplina, isso aqui os caras não podem cobrar. Pode, pessoal, pode, porque é um conceito que vem aqui dentro do poder hierárquico, tá? Então, tudo que tiver relacionado ao poder hierárquico, com certeza pode cair na nossa prova, tá? Então, lei do processo administrativo relacionado ao poder hierárquico, bem tranquilo de cair, não tem problema nenhum, tá? Aqui também é muito importante, tá? Exceções à delegação, pessoal, tá? A gente viu ali que a delegação ela é temporária, tá? Ela não é permanente. E da mesma forma que ela é temporária, ela tem algumas circunstâncias em que a autoridade não poderá delegar a competência, tá? Então, por exemplo, para editar atos de caráter normativo, ou seja, para editar uma norma, vamos supor que a gente tem uma norma que para ser editada é competência privativa do presidente da República, tá? A gente tem lá no artigo 21, 22, lá, que são as normas privativas da União, por exemplo, não pode delegar para o Estado fazer. Tá? Não pode, porque atos de caráter normativo, é uma exceção à delegação. Tá? Decisão de recursos administrativos, pessoal. Então, daqui a pouco, a autoridade vai fazer uma decisão em relação a um recurso, ela não pode simplesmente passar para uma outra autoridade fazer. Não pode, tá? Justamente por essa questão que está prevista na legislação a respeito da exceção da delegação. Tá? O que vocês precisam saber, quais são as hipóteses que não podem ser delegadas. Tá? Então, aqui, atos de caráter normativo, decisão de recursos administrativos e matérias de competência exclusiva. Tá? Exclusiva, tá? Cuidem disso, porque vamos supor que a gente tem um ministro, né? Um ministro ali da cultura. Tá? O ministro da Cultura ele não pode delegar uma atribuição sua, né, como ministro da Cultura, para, por exemplo, um ministro ali do desporto. Né? Ele não pode passar uma atribuição que é sua para um outro ministro que é de uma outra área. Tá? Justamente por isso, por quê? Porque essa previsão é uma competência exclusiva dele, somente ele pode realizar. Tá? Então cuidem essas três exceções quanto à delegação. Isso que é muito cobrado em prova. Vocês precisam memorizar essas três. Edições de atos de caráter normativo, decisões de recursos administrativos e matérias de competência exclusiva. Tá? Não confundam também a competência exclusiva com a privativa. É exclusiva. Tá? A privativa é aquela que pode sim ser delegada.
Depois, pessoal, o poder disciplinar, tá? O poder disciplinar também, da mesma forma que o poder hierárquico, tem esse caráter interno da administração, tá? Ele ocorre dentro da administração pública, ok? Tá? E aí é uma prerrogativa para apurar irregularidades, né? Para fazer a apuração da irregularidade e aplicar a sanção para aquelas pessoas que possuam uma relação especial com a administração, pessoal, tá? Então tem que ter uma relação especial. Ao contrário ali que a gente viu do poder hierárquico, que ele se aplica de forma interna também, mas somente para os entes, né, e os agentes da administração pública interna. Aqui no poder disciplinar, eu não só vou aplicar em relação aos entes e os agentes, né, os funcionários públicos, mas como também aquele particular que contrata um serviço com a administração. Pensamos naquela hipótese que eu já falei para vocês ali, da construção de uma rodovia, em que a administração faz uma licitação e contrata ali uma concessionária para fazer o asfalto de uma rodovia, por exemplo, de uma BR. Tá? Nessa hipótese, se ela descumprir, né, essa concessionária descumprir uma norma que ela contratou com a administração, ela pode muito bem sofrer irregularidades. Tá? Pensamos também numa outra hipótese também, vamos supor que a administração contrata um pintor para fazer a pintura do prédio da administração, tá? E ela tem realmente uma relação especial aqui com a administração, e aí, se ele descumprir, ele pode sim sofrer uma sanção, tá? Isso aqui é muito cobrado em prova aqui, quando do poder disciplinar, qual é o alcance do poder disciplinar, tá? Então, a todos que tem que ter essa relação especial aí com a administração pública, tá? E aí, tanto servidor como particular, tá? Eu coloquei aqui exemplo, punir o militar que faltar ao serviço, aplicar uma penalidade ao contratado que descumpre o encargo com a administração. Foi o que eu falei para vocês ali, ok? Depois, pessoal, as características a gente viu ali que ele é interno, da mesma forma que poder hierárquico, tá? Ou seja, ocorre dentro da administração pública, aplicado aos agentes públicos, tá? Aqui eu coloquei nunca em relação aos particulares, exceto quando forem contratados, né? E aí, portanto, eles vão estar nessa questão de subordinação especial, tá? Ela é não permanente, né, pessoal? Porque ele somente vai ser aplicado esse poder quando, se e quando houver uma falta funcional, seja do servidor ou seja do particular contratado, tá? E ele é discricionário. Tá? O que significa dizer isso, pessoal? Ele ser discricionário, que existe uma margem de escolha do tipo de punição que vai ser aplicada. Claro, a legislação ela traz ali, se a gente, por exemplo, a questão do nosso RDBM ali, que vocês vão estudar depois com o Tenente Rogério, a gente tem no anexo 1 lá as nossas espécies de sanções disciplinares, né? Leves, médias e graves. Tá? Mas vamos supor que o servidor praticou uma falta disciplinar leve, por exemplo, ou uma falta grave, que é mais pesada, assim, e aí dentro dessa falta grave, ele vai ter que sofrer uma prisão administrativa, no caso, né, em tese. E nessa prisão administrativa tem os prazos, ele vai ficar, ele sofreu uma sanção disciplinar com prejuízo do serviço ou sem prejuízo do serviço por tantos dias. Tá? Esse limite de dias é a discricionariedade desse poder, porque a administração vai avaliar conforme a punição, né, que está prevista na lei, mas ela tem margem de liberdade para optar quantos dias ela vai ter. Vai ter na legislação lá no RDB, mas não me recordo ao certo, mas se é uma punição grave de 15 dias a 30 dias, mais ou menos, né? Uma suposição, tá, pessoal? Não significa que realmente seja isso, tá? Depois tem que dar uma olhadinha no RDB com mais calma, tá? Mas essa margem de liberdade é o que ocorre aqui no poder, no poder aqui disciplinar, tá? Então é optar dentro dos limites legais, isso é importante, tá? Nunca ultrapassando os limites legais. Sempre dentro dos limites legais, qual é o mais adequado para aquele caso concreto. Aqui eu coloquei um exemplo a respeito da verdade sabida. Quem fez o curso de questões com a gente lá vai lembrar, eu comentei sobre isso aqui, que é aquela circunstância lá em que o teu chefe te flagra praticando uma transgressão disciplinar e automaticamente te aplica a punição justamente pelo fato que ele presenciou a infração. Tá? Isso não é possível. Tá? Não é possível por quê? Porque para a aplicação da verdade sabida é preciso, né, conforme o texto constitucional, que se tenha um processo regular e harmônico aonde se garanta o investigado, né, no caso, a questão do administrativo ali que vai sofrer a punição, você garanta a ampla defesa e o contraditório. Eu não tenho certeza, mas eu acho que na prova do CTSP ali de 2016 caiu alguma coisa sobre isso aqui, tá? Não me recordo ao certo. Mas alguma coisa eu lembro assim de ter caído algo nesse sentido aí nas questões de provas da brigada, tá? Então, lembrem que não é possível a verdade sabida no direito administrativo.
Pessoal, aqui poder de polícia, tá? Poder de polícia é muito importante para a prova. Nossa, demais, né? Ainda mais quando a gente se fala na nossa atividade policial militar, né? Então, o que a gente precisa saber, pessoal? O conceito de poder de polícia, né? Então, que nada mais é do que uma prerrogativa conferida à administração pública de condicionar e restringir, né, o uso e o gozo, né? Não só o uso, mas como o gozo de bens, direitos individuais das pessoas, né? Sempre em prol da coletividade ou em prol do próprio Estado. Então, ela condiciona e restringe direitos, né, e bens de determinadas pessoas em prol do interesse coletivo. O conceito do poder de polícia, é importante a gente ter essa noção, né? Ele vem do Código Tributário Nacional, artigo 78, tá? E aí traz aqui de forma mais clara esse conceito, tá? Falando, limitando ou disciplinando direitos, interesses ou liberdades e tal, tá? Os costumes, disciplina, produção do mercado, a concessão, autorização do poder público, a tranquilidade pública, o respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos, tá? Mas aí vocês leiam depois com mais calma no material de vocês essa previsão do Código Tributário Nacional. O importante é a gente saber aonde que está o conceito, tá? Porque as provas às vezes perguntam que o poder de polícia está expresso em qual texto, em qual norma legal, e aí saibam vocês, artigo 78 do Código Tributário Nacional. Depois, gente, olha só, o que a gente tem aqui? Tá? O poder de polícia em sentido amplo e sentido estrito, né? Uma questão um pouquinho mais aprofundada, mas para a gente ter conhecimento, não tem muito mistério aqui. O que a gente precisa saber quando a gente fala em poder em sentido amplo, né? O próprio nome já diz que a gente vai abrir espaço para tratar não só da atividade administrativa, mas como da atividade do poder legislativo, ou seja, restrições legislativas ali de editar leis que têm o objetivo de condicionar ou limitar a liberdade e a propriedade, tá? Então, lembrando, em resumo, pessoal, poder de polícia em sentido amplo eu tenho a atividade administrativa e a atividade legislativa, tá? E aí, em poder em sentido estrito, né, ou seja, mais limitado, assim, mais fechado, eu tenho somente a atividade administrativa, tá? Isso que a gente precisa saber. Perfeito? Não tem mais muito o que se falar. Poder de polícia e poder regulamentar, pessoal, isso aqui é importante a gente saber qual é o âmbito de atuação, né? O poder de polícia a gente sabe que ele se aplica a todos de forma indistinta. Por que eu digo isso? O poder de polícia ele é mais abstrato, tá? Eu posso aplicar ele ao particular, por exemplo, que não tem nenhum vínculo com a administração, né? O exemplo comum é as multas de trânsito, né? A interdição de um estabelecimento comercial por descumprir, por exemplo, uma norma da vigilância sanitária, tá? Então isso é manifestação do poder de polícia. Mas quando a gente fala ali em poder regulamentar, a gente tem essa relação especial aí com o Estado, tá? Então cuidem disso aí, essa diferença aqui é legal da gente ter em mente. Depois, pessoal, olha só, poder de polícia e poder de polícia judiciária. Isso aqui, se eu não me engano, eu trouxe lá nas questões dos simulados, tá? Mas a gente dá uma relembrada aqui, tá? Em resumo, pessoal, polícia administrativa e polícia judiciária. A polícia judiciária, como a gente bem sabe, né, polícia civil e polícia federal, tá? Tem essa atribuição aqui sobre pessoas, né? Recai sobre pessoas. A polícia administrativa sobre bens, atividades e direitos. Aqui, pessoal, em relação à polícia administrativa, que ela tem esse caráter aqui, ó, preventivo, tá? Como, por exemplo, a questão da emissão de passaportes. E a polícia judiciária, em regra, né? Até botei um asterisco aqui, em regra, tem um caráter repressivo. Por que eu digo em regra, pessoal? Porque isso aqui não é uma verdade absoluta, tá? Muito cuidado com que a prova que vocês forem fazer estiver falando. Digo por quê? Porque vamos supor a hipótese da polícia judiciária, a polícia federal, quando dos aeroportos internacionais, tá? Então, os aeroportos internacionais. Quem já fez viagem internacional saindo do Brasil, vai passar por um gabinete ali, por uma seção ali da Polícia Federal, em que ali é feito uma avaliação ali, o pessoal da Polícia Federal vai fazer vai tomar todos aqueles cuidados com as malas da gente e tal, vai verificar, vai passar pelo detector de metais e tudo mais. Aquilo ali, pessoal, nada mais é do que a polícia judiciária, ou seja, a polícia federal, sendo uma polícia preventiva. Tá? Ela está prevendo, então, alguma circunstância ali, ou evitando, por exemplo, que um traficante leve drogas para o exterior. Tá? Então, ela está sendo, de uma certa forma, a polícia preventiva. Então, por isso que dizer que a polícia judiciária é repressiva e a polícia administrativa é preventiva, não é uma verdade absoluta. Tá? Então, eu coloquei aqui, em relação a isso aqui, esse textinho aqui embaixo, aqui em amarelo, para as
para vocês prestar atenção, tá? E instituição que exerce a polícia militar, polícia civil, tá? Direito administrativo, direito processual penal, e ela se exaure em si mesma, né? Pois a polícia administrativa, ela não tem esse condão que a polícia judiciária tem de preparar uma futura ação penal do Ministério Público, ou seja, de realizar um inquérito policial, né? Para o que o titular da ação penal, que é o Ministério Público, possa oferecer uma denúncia contra uma determinada pessoa. Tá? Então ela tem esse caráter preparatório, sendo que a administrativa não tem esse caráter preparatório. O ciclo de polícia é, olha, sem palavras, pessoal, o ciclo de polícia aqui é muito importante, tá? Asterisco aqui no ciclo de polícia, tá? Questão CQC, precisamos saber. Primeiro, o que a gente precisa saber? Quais são os ciclos de polícia? São 4, tá? Tá aí na tela de vocês. Ordem de polícia, consentimento, fiscalização e sanção de polícia, tá? São 4 os ciclos de polícia. Em regra, pessoal, até coloquei um exemplo prático aqui depois para vocês conseguirem identificar, tá? As questões de prova de ensino médio, por exemplo, elas não perguntam assim fazem um enunciado numa questão perguntando qual a parte do ciclo de polícia que elas estão tratando. Elas mais ou menos gostam de perguntar quais são esses ciclos de polícia, que são esses 4. Lembrando aqui que o primeiro ele pode ser visto como legislação ou ordem de polícia, tá? As duas expressões estão corretas, tá? E é a fase inicial, né? Quando vai ser criada uma legislação, por exemplo. Aqui, quando a gente fala do CTB, o Código de Trânsito estabelece normas para a obtenção da carteira de habilitação. Então, criou uma legislação para regular como vai se dar a carteira de habilitação, os testes que a gente vai fazer, as hipóteses, os limites de idade, quais os veículos que a gente vai poder dirigir com tal carteira, com tal categoria, né? E aí depois, pessoal, no momento que a carteira é emitida, né, ou seja, a anuência do poder público, surge então esse consentimento, ou seja, o camarada passou ali em todas as fases, né, passou na prova teórica, passou na prova prática e tudo mais, conseguiu adquirir a sua carteira de habilitação. Então ele recebeu uma licença para dirigir veículos automotores, tá? Então tá aqui, ó, licença, né? Também pode se dar por meio de autorização, o consentimento de autorização, por exemplo, né, autorização para o porte de arma de fogo, tá? Que se dá aí pela Polícia Federal, né? Pelo Exército, né, na verdade, né? Pela Polícia Federal e por meio do Exército também, tá? Depois, pessoal, aqui quando a administração instala equipamentos eletrônicos, né, para apurar a questão da fiscalização, né, a gente tem essa questão aqui da atividade em que a administração vai verificar, né, se a pessoa que recebeu aquela licença, aquela autorização, está cumprindo o que determina aqui, ó, a legislação ou a ordem de polícia, tá? E por fim, né, no caso de descumprimento, vai ter a sanção de polícia, né, que aí vai ser a circunstância que normalmente ocorre quando não é observada uma regra do CTB. O exemplo, né, nesse caso, qual a consequência, pessoal? Multa de trânsito. Tá? Então, esse é o ciclo de polícia que é importante, e eu digo mais, ele é importante por quê? Porque tem aquela velha discussão, né, velha e atual discussão sobre o poder de polícia nas mãos do particular. É ou não é possível conceder o poder de polícia para o particular, tá? A gente vai ver logo adiante aí, tá? Mas vamos com calma. Pessoal, aqui observação em relação à legislação, que sempre vão estar presentes, tá? Porque o consentimento aqui e a sanção, né, elas não ocorrem sempre, né? Elas demandam de uma atividade ativa da pessoa, tá? Então, por exemplo, a licença para dirigir veículo, o cara tem que ir lá procurar um CFC e buscar, tá? E a sanção também, ela só vai ocorrer quando o cara descumprir uma norma, né? Então, por isso que a legislação e a fiscalização, elas são permanentes, elas sempre vão estar presentes ali no ciclo de polícia. Aqui, pessoal, até ficou cortado aqui, tá? O poder de polícia originário e delegado, tá? Poder de polícia originário e poder de polícia delegado. Isso aqui eu trouxe, pessoal, caiu na prova de delegado, que o Tenente Rogério fez aí, né? Então, mas é bem tranquilo, não tem muito mistério, tá? O poder de polícia originário é aquele que surge desde então, desde o seu início, nas mãos da administração pública. Surge na União, Estados, DF e municípios. E aí, o poder de polícia delegado, né, pessoal? O próprio nome já diz, eu vou transferir para alguém, né? Vou delegar para alguém, e aí, vou delegar para quem? Se ele está na mão da administração pública indireta, eu vou delegar para quem? Para a administração pública indireta, né? Aí, entidades de direito público, tá? Ou seja, autarquias e fundações públicas. Aí está o grande X da questão, tá? Se eu vou delegar, eu delego para entidades de direito público. Tá, mas espera aí, professor. Eu posso delegar para entidades de direito privado?
Aí que está o X da questão, né? E a discussão que até hoje nos rodeia aqui no direito administrativo, tanto é que existem súmulas aqui, súmulas não, né? Existem decisões do STF, né? Dizendo que não é possível. Então isso aqui vocês têm que cuidar na prova. Não tem que fazer, tem que cuidar na prova. A questão de prova vai vir e vai dizer, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, assim e assado, é possível a delegação do poder de polícia. Tipo uma questão do CESP, né? Certo e errado. Conforme o STF, né? ADI 1717, não é possível. Tá? Não é possível a delegação do poder de polícia para as entidades administrativas de direito privado. Quais são as entidades administrativas de direito privado? Sociedade de economia mista e empresas públicas. Por exemplo, um Banco do Brasil, um Correio, Caixa Econômica Federal, tá? São entidades de direito privado, como por exemplo a Corsan ali, né, pessoal? Acho que a AS Sul também, a RGE Sul também são entidades entidades de interesse de direito privado, então não pode delegar para eles esse poder de polícia, tá? Então tem essa toda a questão. Isso aqui, pessoal, agora falando para vocês, me vem em mente, tá? Eu lembrei disso aqui, justamente essa ADI 1717, se eu não me engano, é lá de Minas Gerais. O que aconteceu lá na época que surgiu essa discussão? Havia uma empresa, tá, contratada pelo município para realizar a fiscalização de trânsito. Tá? Era uma empresa terceirizada, né? Acho que aqui em Porto Alegre tem, né, pessoal? Agora me fugiu o nome, agora não consigo lembrar. Tá? Mas era uma empresa terceirizada, né, que realizava a fiscalização de trânsito. Inclusive, eles aplicavam multas de trânsito. Tá? Ou seja, não é que nem aqui em Lajeado que a gente tem o Departamento de Trânsito Municipal, que são pessoas concursadas, que fazem concurso público e estão ali naquela atribuição de realizar a fiscalização de trânsito. Não, lá em Minas, lá tinha uma empresa, né? Em Porto Alegre é EPTC, eu acho que é, né? Mas eu não me lembro se é EPTC em Porto Alegre. Eu acho que a EPTC em Porto Alegre também não é. Ela é uma entidade de direito privado, tá, pessoal? Me corrijam se eu estou errado, mas eu tenho certeza quase que absoluta que a EPTC em Porto Alegre também é de direito privado, tá? Mas essa consequência foi lá em Minas. Tá? E o que aconteceu lá? Começaram a aplicar multas de trânsito. Só que aí surgiu essa questão toda aí, que o poder de polícia só poderia estar na mão de entidades de direito público, nunca de direito privado. Né? E aí o que aconteceu, pessoal? Os caras entraram na justiça, muita gente ganhou ações judiciais e tiveram que anular todas aquelas multas que foram feitas, tiveram que devolver o valor, foi um revodu que deu lá naquela região na época lá. E aí surgiu toda essa discussão aí, percebam vocês que até então ela não tem uma decisão unânime. Né? Tanto é que o STJ, né, para facilitar um pouco, né, para não ser tão genérico como o STF disse que não pode. Tá? Mas o STJ é um pouquinho mais bonzinho, né? E diz que pode delegar o poder de polícia, tá? Mas somente nas hipóteses do consentimento e da fiscalização. Ou seja, lendo a contrário senso, ordem de polícia, né, ou legislação de polícia não pode ser feita pelo particular, e a sanção também não pode ser feita pelo particular, tá? Somente pelas entidades da ação pública de direito público, tá? Então essa é a importante observação aí, e vocês vão ter que realmente cuidar na prova o que a questão está pedindo, tá? Então é um pouco complexo esse assunto. Até coloquei aqui instalação de radar de trânsito, né, pessoal? Que são atos materiais, tá? Atos materiais, né, que são atos de fiscalização, no caso, né, podem ser delegados a entidades administrativas privadas. Um exemplo muito comum aí no nosso estado, né, é os pardais de trânsito, né, que normalmente são empresas contratadas que colocam esses pardais fixos, né, no trânsito aí. Depois, pessoal, isso aqui também é questão batida, né, muito cobrada em prova a respeito dos atributos ou características do poder de polícia, tá? Então a gente precisa ter noção, ter conhecimento. São 3, né? Coercibilidade, autoexecutoriedade e discricionariedade. São 3 atributos, tá? A coercibilidade, a doutrina e às vezes as questões de prova falam em poder extroverso da administração, né? Que é o poder de impor, né, uma restrição a um direito, a um bem do particular. Então, essa coercibilidade, também se fala talvez até em imperatividade, né, mas a legislação fala aqui, a doutrina se desbruça aqui em coercibilidade. Então, fica esse exemplo aqui de aplicação de multas, tá? Então, a administração impõe sem se preocupar com a vontade do particular. Ou seja, eu vou recolher um veículo porque ele está com o licenciamento vencido,
não importa se o particular quer ou não quer que eu pague, não importa se ele vai me garantir que ele vai ali pagar se eu liberar ele daqui a 2 minutos. Não, eu vou impor independente da sua anuência, tá? Esse é o poder coercitivo, é um poder extroverso da administração. Óbvio, né, pessoal, ele não vai ser absoluto, tá? Não é absoluto, porque as exceções ficam em relação às formas de consentimento, porque, como, por exemplo, quando o particular vai lá requerer por exemplo, a questão ali do porte de arma, né, o particular vai solicitar ali para a administração pública o porte de arma, tá? Então, nesse caso aqui, eu não vou ter a coercibilidade do poder de polícia, né? Nesse caso, vai ter só a fiscalização depois, tá? Então, ele não é absoluto, não é aplicado em todas as hipóteses, fica a exceção aqui em relação às formas de consentimento, que o camarada lá vai à administração solicitar algum ato, tá? Auto-executório, né, pessoal, o que significa auto-executório, né? Auto, né, de forma automática, e executório significa que a administração pode aplicar o poder de polícia independente de anuência do poder judiciário. Já pensou? Se eu tivesse que interditar um estabelecimento comercial, por exemplo, que estava vendendo carne estragada, né? Isso normalmente a prefeitura faz, né? Os agentes da autoridade municipal, né, de fiscalização da vigilância sanitária, por exemplo, vão realizar isso aí, né? Então, nesse caso, já pensou se eles tivessem que solicitar autorização para o Poder Judiciário e tudo mais, tendo em vista que o nosso Poder Judiciário é muito moroso, né, pessoal, é muito lento, né, seria um caos aqui dentro dessa questão do poder de polícia. Então, justamente, a autoridade é isso aqui, poder aplicar a punição, né, a sanção ali, sem a anuência do Poder Judiciário, né. E ela se dá de duas formas, tanto de forma direta como de forma imediata, tá? E aí a gente vai ter essa subdivisão aqui, ó, executoriedade e exigibilidade, tá? Então, aqui, o que vocês precisam saber? Meios executórios, pessoal, tá? São meios diretos de coerção. Como, por exemplo, ali a questão do uso da força numa manifestação, ou mesmo recolher o carro, que eu dei o exemplo para vocês ali, de recolher o carro que está com o licenciamento vencido, ou recolher o carro que, por exemplo, está estacionado na contramão de direção, está estacionado impedindo o tráfego do trânsito, por exemplo, tá? Então, são meios executórios, que são aplicados de forma direta, tá? E os meios indiretos, né, de exigibilidade, se vocês quiserem memorizar aqui, ó, percebam que tem um I, né, 1, 2, 3, 4. Tem 4 I aqui, né, pessoal? Então, quando falou em exigibilidade, pensa em meios indiretos de coerção. E aí é indireto, né? Do contrário do recolhimento do carro ali. Como é que eu vou coagir alguém a não cometer alguma conduta ou limitar que se ele não realizar aquilo, ele não vai poder ter algum direito, né? E é muito comum a questão da entrega do IPVA, né? Do documento do IPVA. Se o cara não pagar os documentos aí os documentos anuais aí do veículo, né, do licenciamento, no caso, né, eu vou coagir ele a pagar mediante essa não entrega do IPVA. Ou seja, da questão das multas também, se o cara não pagar as multas, né, porque a gente sabe que a administração pública, por mais que ela seja auto-executória, aqui quando a gente fala de multa, ela não pode cobrar a multa do particular. Ela não tem esse poder de por conta própria, ela pode recorrer ao Poder Judiciário para isso, tá? Pode procurar, normalmente vai ser por meio da PGE, né? Vai entrar com uma ação ali civil cobrando a multa do cara daqui a pouco, né? Mas a administração pública, como ente do Poder Executivo, por exemplo, ela não pode exigir que o cara pague a multa. Mas como é que ela faz? Ela vai fazer por meio de um ato auto-executório exigível, ou seja, por meio de meios indiretos de coerção, que é no caso aqui a não entrega do documento do IPVA, se o cara, por exemplo, não pagar as multas vencidas, ou se não pagar o IPVA também não vai receber o documento do veículo de rodar, né, o CRLV, tá? Então fica essa observação, tá, em relação à executoriedade e à exigibilidade, e essa importante observação aqui também, pessoal, isso aqui é importantíssimo, tá? Que o poder auto-executório ele não é absoluto, justamente porque nessa hipótese da multa aqui, ele não tem o poder, né, de ser auto-executório. Não tem como exigir do cara pagar lá de forma automática, né? E por fim, né, pessoal, a questão aqui da discricionariedade, né? A gente fala muito em discricionariedade, já falei várias vezes para vocês a respeito da discricionariedade, tá? E a discricionariedade nada mais é do que essa liberdade que a administração pública tem, né, de poder optar como é que é naquele caso concreto, sempre, é claro, né, pessoal, sempre observando a lei, tá? Nunca pode fugir do que a lei disser, mas a lei às vezes ela traz um viés abstrato, né, e coloca para a administração uma margem de escolha de como que ela vai poder realizar aquela determinada conduta. Eu coloquei o exemplo aqui, ó,
da nossa atividade, né, em relação às barreiras de trânsito, tá? A barreira de trânsito nada mais é do que uma atribuição, né, do nosso poder de polícia, né? Então a gente vai fazer a barreira, vai fiscalizar os veículos, vai abordar, tá? Não só vai buscar a questões de autoria e materialidade de infrações penais, né, de crimes, mas como também a gente vai constatar os documentos do condutor, do veículo, vai verificar a questão da carteira de habilitação do cara, se está em dia ou não, e aí se tiver tudo alguma coisa equivocada, a gente vai realmente fazer valer o poder de polícia e vai aplicar uma infração de trânsito, né, uma multa no caso desse camarada. E aí essa discricionalidade em relação à margem de liberdade, onde eu vou botar a barreira. Tá? Vou botar a barreira na rua X, na rua Y, tá? Então essas são as características principais, né, as únicas, né, do poder de polícia. Então, coercibilidade, autoexecutoriedade e discricionariedade, tá? Então, tomem nota aí, tá? Aqui eu coloquei, pessoal, a discricionariedade aqui, exceção em relação às licenças, tá? Por que eu coloquei isso aqui? Porque a discricionariedade, pessoal, ela só vai ocorrer realmente quando houver essa liberdade, que tem uma margem para atuar, tá? Se não houver essa margem para atuar, não existe discricionariedade da administração. E o exemplo são as licenças. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Um exemplo, pessoal, é as licenças, tá? Muito comum, né, que ela é vinculada, né, quando a gente vai estudar depois o poder vinculado, né? O que significa? Se o camarada ali atingiu aquilo que a lei exigia que ele fizesse, a administração tem que conceder. O exemplo é a concessão da carteira de habilitação, tá? Suponhamos, então, que o rapaz ali, ou a menina completou 18 anos, tá? Foi no CNH, se inscreveu, se matriculou, fez a prova, fez as aulas teóricas, passou na prova lá, que tem que acertar 21 questões, não sei se ainda é, né? Mas na época tinha que acertar 21, 70% da prova, tá? Depois fez a aula ali do simulador, não sei se ainda existe também, e depois foi para a aula prática, tá? Fez tudo isso aí. Cara, teve êxito em todas as partes da prova, tá? Passou certinho em tudo, tá? O que aconteceu? Aí, depois dele passar, saiu o resultado, ele vai lá no CFC pegar a carteira de habilitação dele, né? Então, o CFC resolve, não vou te entregar, porque tu vai ser um péssimo condutor. Não pode, pessoal, tá? Isso é um exemplo, né? Uma licença para dirigir veículo automotor, ela é vinculada, tá? Então não pode ter, não tem margem de escolha. Se o agente ali, se o rapaz ou se a menina atingirem os requisitos legais, tem que ser concedida, tá? Então tomem nota dessa observação, que às vezes as questões de prova falam que as licenças são atos discricionários. Errado. As licenças são vinculadas ao que a lei determina. Tá? Aqui, inclusive, tem uma afirmação, pessoal. Olha só. Percebam, a discricionariedade está presente em todo e qualquer ato emanado do poder de polícia. Por que está errado, pessoal? Tá? Porque, por exemplo, nos atos de licença, né, que é uma manifestação do poder de polícia que a gente viu aqui, ó, em relação ao ciclo de polícia, né, em relação à licença, que dentro do consentimento, ó, tá dentro do consentimento a licença, percebam isso? Tá? E a gente viu ali que a licença, conforme eu falei para vocês, ele não é discricionário. Então percebam que a discricionariedade não está presente em todo e qualquer ato administrativo, mas somente naqueles atos administrativos que a lei traga uma margem de atuação para a administração. Perfeito? Tá? Então bem tranquilo, tá? Trouxe aqui a questão da prescrição, né, a título de conhecimento, que quando a administração vai aplicar uma sanção, né, uma ação punitiva, né, ela tem um prazo prescricional que ela pode aplicar essa punição ao particular. Tá? Por exemplo, a questão ali da multa de trânsito, se ela não conseguir cobrar a multa, ela tem um prazo. Não vai passar a vida inteira podendo cobrar isso da pessoa, tá? E o prazo prescricional aqui das ações punitivas, então, é de 5 anos, tá? Decorrentes do exercício do poder de polícia, lei 9783, falando sobre isso aí, tá? A título de conhecimento, tá, pessoal? A título de conhecimento. Poder vinculado, então, pessoal, para a gente terminar os poderes aqui, tá? Poder vinculado, eu falei para vocês ali o exemplo da licença, né? Então, nada mais é do que essa ausência de liberdade para a administração, tá? Ela vai fazer aquilo que está previsto na lei. Então, se a lei manda que faça isso, isso e aquilo, é o que tem que fazer. Um exemplo comum aqui, carteira de habilitação, tá? Já falei sobre isso, então bem tranquilo. Discricionário também, né, pessoal? Não tem mistério, tá? Aqui, se vocês quiserem colocar do lado, aqui, ó, no poder discricionário, coloquem entre parênteses, mérito administrativo. Tá? Mérito administrativo. É a mesma coisa, tá? Poder discricionário e mérito administrativo. É essa margem de liberdade aqui. Conveniência e oportunidade. Ou seja, a administração vai verificar se é conveniente naquele momento
ou se é oportuno eu conceder ou autorizar alguma situação. Tá? Um exemplo comum na nossa atividade, pessoal, a nossa antiga licença especial, tá? Licença especial agora licença capacitação profissional, tá? É a administração que vai verificar naquela circunstância ali, naquele caso concreto, se eu posso te conceder. Um exemplo bem prático disso aí, pessoal, é a questão ali quando a gente está naquele período da Operação Golfinho, tá? Inclusive tem uma ENI que regula isso aí, tá? Nesse período da Operação Golfinho, a determinação é que não sejam concedidas licenças especiais, tá? Que não sejam. Então, de dezembro ali até março, fevereiro, março ali, não, em regra, não podem ser concedidas licenças especiais. Tá? Por quê? Porque naquele momento não é conveniente, porque eu tenho meus policiais militares atuando na Operação Golfinho, seja no policiamento extensivo, seja como salva-vidas. Tá? Então, justamente por isso aí, poder discricionário. Tá? A questão do prazo de suspensão do agente, também isso aqui, lembrem que eu falei para vocês ali no PAD, né? Daqui a pouco o cara foi punido uma transgressão, e a consequência foi uma punição com prejuízo de serviço de tantos dias. Tá? Esse prazo de dias, a legislação ela traz um limite mínimo e um máximo. Mas aí qual o prazo que vai ser aplicado pelo administrador vai estar nesse juízo aqui de conveniência e oportunidade. Perfeito? Tá? Aqui é importante também, pessoal, não confundir discricionariedade com arbitrariedade. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, essa conveniência e oportunidade, essa margem de liberdade é segundo a lei, né? Dentro daquele critério ali de subordinação da lei que a gente estudou lá nos princípios da legalidade. Tá? E a arbitrariedade, pessoal, ela é totalmente contrária à lei. O agente atua sem nenhuma observância dos requisitos legais. Então, a gente não pode confundir discricionariedade com arbitrariedade. Tá? Então, aqui um exemplo. O surgimento de novas vagas não gera, em regra, o direito subjetivo à nomeação, pois a nomeação é discricionária. No entanto, se a nomeação se der de forma arbitrária e imotivada, passa a ter direito subjetivo à nomeação. Vamos supor que vocês estão aprovados em um concurso público, tá? Mas em concurso de capitão, por exemplo, que tinha 200 vagas, aí o camarada é o 250. É o 250, tá? E aí, chamado já os 200 aprovados, né? O concurso ainda dentro do prazo de validade, chega a administração lá, eu vou chamar o 300 para ser concursado agora. Não vou chamar do 201 ao 299, não vou chamar. Vou chamar o 300, tá? 300 em diante. Então, nesse caso, foi uma conduta arbitrária da administração. E aí o exemplo aqui que eu trago, né, foi essa questão aqui. Aí sim, daria o camarada que teria direito, né, à nomeação, tá? O direito subjetivo à nomeação, tá? Então, cuidado em relação a isso aí. Caiu, inclusive, na prova do CSPM de 2012, essa perguntinha aqui sobre discricionariedade e arbitrariedade. Depois, pessoal, aqui aquela parte que eu falei para vocês em relação aos poderes e deveres do administrador público, tá? Eu mostrei para vocês no edital ali que a gente ia dar uma olhadinha, tá? E aí, quando a gente começou a nossa aula de direito administrativo, eu também comentei que os poderes e os deveres, eles são manifestações do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e da indisponibilidade do interesse público. Tá? E aí eu falei para vocês que a supremacia ela é uma característica dos poderes administrativos e os deveres são uma característica da indisponibilidade, ou seja, aquele critério ali que o administrador não pode dispor do interesse público. Por quê? Porque ele é coletivo, pessoal. Ele não é nosso, não é individual. Tá? Aqui a doutrina trata de alguns tipos de poder, de deveres, né? Poder-deveres, na verdade, eles chamam, né? Então, poder-dever de agir, né, pessoal? De atuar diante de uma situação que foi descumprimento de uma norma, por exemplo, né? Então, vamos supor que vocês trabalhando na rua, até eu coloquei aqui, esse exemplo aqui, tá? Vocês estão trabalhando na rua, numa barreira, por exemplo, e abordam um cidadão embriagado. O que vocês vão fazer? Vão fazer o teste do etilômetro ali, se constatar, né? Ou vão fazer a prova testemunhal e tudo mais, e vai autuar aquele cara conforme prevê a legislação. Tá? Não pode optar que vou autuar ou não. Por quê? Porque é o dever de agir da administração diante de uma circunstância irregular. Tá? Então a gente tem que atuar. Então é um poder irrenunciável e deve ser obrigatoriamente exercido. Tá? Aí tá aquele exemplo também que eu falei da vigilância sanitária, ok? Tá? Então essas duas características. Depois, pessoal, a gente tem aqui o dever de eficiência, né? Quando a gente estudou ali os princípios da administração pública, eu falei para vocês ali que foi dentro do LIMP, teve um princípio que foi inserido por último. Tá? Qual foi? Foi o princípio da eficiência, né? Característica aqui da emenda constitucional número 19 de 1998.
tá? Então, esse dever de eficiência ele veio junto com essa inserção desse princípio, que dá essa ideia de boa administração, passando daquela ideia de uma administração burocrática, lenta, travada, para uma administração mais gerencial, mais moderna, mais eficiente, mais dinâmica, tá? Então, é mais ou menos isso aqui que diz esse dever de eficiência. E o exemplo que tem em relação a essa avaliação especial de desempenho para a aquisição da estabilidade do servidor público. Perceba aqui que eu trouxe a Constituição Federal, ó, e ela fala sobre estabilidade. Ó. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, tá? Tá falando dos servidores públicos civis, tá? Não militares, tá? Então eles têm essa estabilidade após 3 anos. E aí, pessoal, tem aqui, ó, as condições para a estabilidade, tá? O servidor público estável, ele vai perder o cargo se ele for considerado incapaz aqui na avaliação periódica de desempenho, tá? E aí aqui fala o parágrafo 4º, ó. Como condição para a estabilidade, é obrigatória essa avaliação de desempenho, né, por uma comissão instituída para essa finalidade. Então, os caras queriam uma comissão para avaliar isso aí. Então, isso aqui, ó, tudo fruto, né, da emenda 19, que trouxe o princípio da eficiência para nossa administração pública. Perfeito? Tá, vamos adiante aqui. Dever de probidade, né, pessoal? Não tem muito mistério, né? A gente vai falar em questão, sempre vai ter as palavras-chave, ética, honestidade, boa-fé, né? Então, moralidade. Quando falar isso aí, a gente está falando em dever de probidade, né, pessoal? Então, o administrador público que enriquece as custas da administração viola o dever de probidade, né? Um exemplo muito clássico, né, pessoal, aqui no Brasil, a questão da corrupção, né? Esses enriquecimentos ilícitos aí dos nossos políticos, né? Então é um exemplo claro aí de descumprimento desse dever de probidade aí, que os caras enriquecem as custas do país, né? Roubando dinheiro, né? Subtraindo dinheiro público, né? Graças a Deus ali tivemos a Lava Jato aí para reduzir um pouco isso, né, pessoal? Depois, pessoal, aqui ó, a questão do dever de prestar contas, tá? Isso aqui também, uma manifestação muito clara desse dever de prestação de contas aí, é o nosso portal, né, da transparência, tá? Inclusive, fica disponível lá nossa remuneração, né? Isso aqui é dever de prestar contas, porque, justamente, pessoal, não pertence a nós, né, o dinheiro da administração pública. Não pertence a nós até chegar ao nosso salário, tá? Mas enquanto a administração pública está pagando o nosso salário, né, ela paga como ente referente a um serviço público que estamos prestando, tá? Então, essa questão da indisponibilidade do interesse público, né, é uma função do administrador de prestar informações. Inclusive, até atualmente tem a lei de acesso à informação, né? Tá? Então, olha só. A questão é um dever do exercício da função pública e tal, garantido a todos, né, pessoal? Inclusive, tá, o particular, quando ele recebe dinheiro da administração pública, tá? Aqui o artigo 70, parágrafo único fala, ó, deverá prestar contas a qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie, tá? Ou bens e valores públicos ou pelos quais a União responda ou que em nome desta assuma obrigações de natureza pecuniária, tá? Mais uma vez, né, reforma da emenda constitucional número 19, esse dever de prestar contas. Ok, pessoal? Então, fica essa questão aqui relacionada ao dinheiro público e tudo mais, para a gente ter essa percepção aqui dos poderes, deveres da administração, tá? Quase, então, finalizando o nosso tópico aqui, tá? Última partezinha bem sucinta, né? Não tem muito mistério aqui em relação ao uso e o abuso de poder, tá? O abuso de poder é interessante a gente ter essa noção, tá? Que é uma prerrogativa da administração, tá? Que ocorre para regular a atuação ilegal do administrador, ou seja, aquela atuação que foi que ocorreu em dissonância ao ordenamento jurídico, ou seja, contrária ao que a lei determina, o que a lei manda, tá? E aí, a gente tem que lembrar sempre, pessoal, que o abuso de poder, ele é um gênero, tá? É o gênero, e eu tenho 2 espécies, que é o desvio de poder ou desvio de finalidade e o excesso de poder, tá? Então, desvio de poder ou desvio de finalidade e o excesso de poder, tá? E o que a gente precisa saber aqui? Quando vai ser desvio de poder ou desvio de finalidade e quando vai ser excesso de poder. Isso é bem fácil, porque o desvio de poder ou desvio de finalidade, o próprio nome já está dizendo, gente. O nome está dizendo, se ele desviou a finalidade, então quer dizer que ele aplicou uma sanção, por exemplo, ao servidor com uma finalidade diversa daquela que estava escrita na lei, tá? Então eu apliquei uma sanção daquele camarada
porque ele não me emprestou dinheiro. Tá? Um exemplo bem comum, tá? Por exemplo, um exemplo comum não, né, pessoal? Mas um exemplo que me vem à cabeça, tá? Eu apliquei uma punição àquele servidor, por exemplo, porque eu não gosto dele. Tá? Então eu vou remover ele para um local distinto, porque não fui com a cara dele, não gostei dele. Tá? Então isso é um exemplo claro do desvio de poder ou desvio de finalidade, tá, pessoal? Então, é a busca pelo interesse privado, né, na atuação da administração pública, tá? Então, eu vou fazer um ato administrativo, realizar um ato administrativo, né, impor uma sanção, por exemplo, buscando o meu interesse privado, mas não o interesse da administração, tá? Então, exemplos: imposição de sanções graves para punir infrações leves. Tá? É um ato praticado manifestamente desproporcional e aplicado em desvio de poder ou desvio de finalidade. Por quê? Se a lei diz que aquela conduta que eu pratiquei, ela sujeita uma infração leve, não pode o administrador ali, a administração pública, a seu bel prazer, por um critério próprio seu, aplicar uma punição grave. Tá? Então não pode. Eu vou aplicar grave porque eu não gosto do cara e ele merece uma punição grave. Não. Tá ali, critério de subordinação à lei. Lembram disso? Tá? Depois aqui, pessoal, remoção de servidor após o cometimento de uma infração disciplinar. Tá? Isso aqui, até na brigada, eu acho que a gente, quem ainda não escutou, né? Mas às vezes a gente escuta, principalmente nos interiores, né, pessoal? Que o cara vai lá e multa o prefeito ou multa um vereador e o camarada diz lá: eu vou te transferir lá para... Ah, não, tá. Não vou falar palavrão aqui, tá? Mas eu vou te transferir lá para não sei aonde. Lá para onde o diabo perdeu as botas lá, tá? É um exemplo disso aí, pessoal. Mas a gente sabe que na prática, né? Entre aspas, na prática isso não acontece, tá? Mas se ocorrer, é um exemplo claro aí, né? De uma atuação ocorrida com abuso de poder, né? Claramente manifesta pelo desvio de poder ou desvio de finalidade. Tá? Então, como forma de punição pela, por exemplo, aquela infração de trânsito que eu apliquei ali ao vereador ou ao prefeito do município. Okay? Depois, pessoal, excesso de poder, né? Quando a gente fala em excesso de poder, a gente tem que lembrar sempre em competência, tá? O camarada que age com excesso de poder, ele age além dos limites da sua competência, ou seja, ele invade a competência de outro agente, tá? Praticando atividades que não foram conferidas a ele por lei, tá? Um exemplo, quando um agente público edita um ato normativo, tá, para regular matéria de competência de outra área. Até daríamos para dizer aqui, pessoal, dentro da nossa atividade, tá, eu aplicar uma multa de trânsito, fazer um auto de infração de trânsito lá em Santa Catarina, tá, quando eu estou passeando de férias lá e eu vi o cara passando no sinal vermelho, eu vou fazer uma multa de trânsito. Não, totalmente equivocado, né, pessoal? Estou atuando com manifesto excesso de poder. Ou nem em Santa Catarina, podemos ir mais perto aqui na praia, aqui no nosso litoral gaúcho. Tá? Então eu estou ali, né, eu trabalho na brigada aqui do estado do Rio Grande do Sul e estou de férias. E aí eu vejo lá, pego o meu bloco da ET, agora tem até o aplicativo que dá para fazer no celular, né? Então eu faço no celular ali, aplico uma multa de trânsito para o camarada ali que eu vi descumprindo uma norma de trânsito, atuando manifestamente com excesso de poder, e aí ele agiu em abuso de poder. Tá, pessoal? Então, atenção aqui em relação a esse tópico, tá? A questão do abuso de poder, ela pode se dar tanto uma conduta comissiva, né, por meio de uma ação, ou uma conduta omissiva, né, ou deixar de fazer algo. Tá? Isso aqui eu coloquei porque eu já vi cobrarem em provas, ok? Tá, gente, terminamos então a parte do direito administrativo em relação aos poderes. Eu gostaria de lembrar os senhoras e senhores, mais uma vez, que esse é um tópico muito importante para a prova, tá? Então, leiam o material, tá? A ideia da aula aqui é ajudar vocês, tá? Mas agora, acredito que vocês já estão aptos a ler o material. Tá? Então, leiam o material com calma, com tranquilidade, façam a revisão do material quando forem estudar de novo o direito administrativo na próxima semana ou na próxima aula, tá? E não esqueçam, pessoal, exercícios, tá? Muito importante, tá? Não há conquista sem o camarada treinar. E como é que vocês vão treinar? Fazendo exercícios. Perfeito? Tá? Então fica o meu muito obrigado pela participação de vocês e eu desejo um bom estudo para todos nós aí, tá? Estamos juntos, no que precisarem, estou à disposição.